Pessoal, boa noite. Voltando aqui com a nossa segunda aula do módulo 2 do curso de escrita acadêmica. Eu deixei lá uma tarefinha na aula um para que vocês fizessem, tá? Lá no Teams, na nossa equipe do Teams. Hoje eu vou dar uma repassada para a gente ver o que foi visto lá no módulo um e de onde a gente vai partir para o módulo 2, né? Eu vou pegar minha colinha aqui, porque eu fiz uma cola, né? Porque eu tive que rever todos os vídeos para que a gente pudesse, para que eu pudesse lembrar aí tudo que a gente viu. Então, essas aulas, lembrando, elas estão lá na minha página do curso de escrita acadêmica no YouTube, né? Eu já sempre deixo para vocês o link no nosso grupo do WhatsApp. E aí eu vou dar uma passeada lá depois para vocês reverem onde está e tudo mais. Muito bem, lá no módulo um eu tive 12 aulas, eu postei 12 aulas. Na primeira, eu acredito que o módulo 2 vai ter mais do que 12 aulas, né? Eu pretendo gravar mais aulas, porque a gente vai ter aí um trabalhinho um pouquinho mais puxado, né? E nesse módulo um a gente viu, na primeira aula eu fiz uma apresentação, falei para vocês o que que era a BNT, falei sobre direitos autorais, sobre plágio, sobre trabalhos comprados, o perigo de se comprar um trabalho pronto, né? Qual é o papel do orientador, como escolher um orientador, também como pesquisar em fontes confiáveis, né, sabendo que a Wikipedia não é uma fonte confiável, né? Falei do Google Acadêmico, da plataforma Cielo, que são plataformas onde vocês podem encontrar artigos mais recentes, né? Porque eu forço muito essa questão de ter uma informação recente. É importante que vocês coloquem no trabalho de vocês informações o mais recentes possível, né? A aula 2 eu fiz uma gravação para aula 2 e 3, né? Eu fiz uma gravação única com aula 2 e 3 porque a gente teve alguns percalços aí no segundo semestre, né? Então, na aula 2 e 3 eu falei um pouco sobre a estrutura, né, dos trabalhos acadêmicos e sobre fontes de pesquisa. Importante a gente entender, né, o que são essas fontes de pesquisa. Falei das normas, do que é a BNT, que é uma instituição sem fins lucrativos, né? Falei que as instituições fazem seus próprios manuais de formatação, porque não é permitido que a gente comercialize as normas da BNT. Falei da importância da padronização, né? Falamos sobre o que são trabalhos longos, o que são trabalhos curtos, dei alguns exemplos, né, de NBR, né, de Norma Brasileira de Metodologia, né? Falamos sobre a NBR 14.724 e depois falei sobre todas as normas que são necessárias para que se faça um trabalho acadêmico. Quando eu falei sobre trabalho acadêmico, eu falei dos trabalhos longos, que são TCC, tese de doutorado, dissertação de mestrado, né, monografia, falei desses trabalhos mais longos. Esses trabalhos mais longos, eles vão requerer uma estrutura um pouco mais, eu chamo de uma estrutura um pouco mais parruda, né, uma estrutura um pouco mais intensa, né? E os artigos que vão ter uma estrutura um pouco mais resumida. Os trabalhos acadêmicos longos, eles costumam ter aí mais do que 100 páginas, então tem que fazer sumário, tem que fazer um monte de coisa. Nos artigos já são trabalhos que giram em torno aí de 10 a 18 páginas no máximo. E esses trabalhos, então, têm que ser um pouco mais resumidos, tem que ter as suas sessões um pouco mais resumidas. Então, eu falei da norma 6022 de 2018, que vai falar sobre o artigo mesmo, como é a apresentação de um artigo acadêmico, a 6023 de 2020, que fala sobre referências. Vocês vão me olhar para o lado que eu estou lendo aqui na minha cola. A 6024 de 2012, que fala da numeração progressiva das sessões, né? Então, sessão um, introdução, sessão 2, desenvolvimento, sessão 3, considerações finais. A 6024 de 2012 que fala da numeração, a 6028 de 2021 que vai explicar o que é sumário. O sumário é o que entra, o que a gente chama também de índice, né? Que entra lá no trabalho longo, né? A 10.520 de 2023, que teve uma mudança bem recente, que é a norma que vai falar sobre resumos, sobre citações, sobre uma série de coisas, né? Principalmente as mudanças que houve aí nas citações. A gente mudou um pouquinho a NBR 10.520, ela se aproximou um pouco mais da APA, né? Ela teve um pouco mais de aproximação com as normas da APA.
A 14.724, que sofreu uma alteração agora em 16 de dezembro de 2024, apesar dela falar que houve muitas mudanças, não houve muitas mudanças. Essa norma teve assim, eu preparei uma aula com as mudanças, eu vou falar sobre isso, talvez ainda hoje dê tempo de eu falar nessa aula sobre essas mudanças que a norma 14.724 apresenta, mas não são mudanças muito significativas, não. São mudanças que a gente já vem utilizando e, e também a gente já vem aí acostumada com elas. E também é para trabalhos longos, tá? Aí tem a norma 287 de 2011 que vai falar sobre o projeto de pesquisa. E no primeiro módulo, eu falei, fiz uma aula somente sobre projeto de pesquisa. Então, na aula 4 eu detalhei a estrutura do trabalho acadêmico, né? Pus uma ordem, né? Como que faz a elaboração de pesquisa, como que se prepara o material, né? Como que eu registro as minhas informações, como que eu guardo, como que eu faço a triagem da minha documentação. E aí eu detalhei um pouco mais sobre introdução, né, os elementos que vão dentro da introdução, tema justificativo, objetivo geral específico, metodologia e pergunta de pesquisa. Falei sobre o desenvolvimento do trabalho, que aí antigamente a BNT pedia que a gente considerasse alguns títulos fixos, né? E hoje a BNT deixa essa parte do desenvolvimento mais livre, você pode pôr os títulos que você quiser. E as considerações finais, que é onde a gente fecha as ideias do nosso trabalho, responde a pergunta de pesquisa, né, e faz o encerramento do trabalho. Falei um pouquinho sobre resumo e abstract, palavras-chave e keywords, que é obrigatório, a gente precisa utilizar, a gente precisa fazer resumo, abstract, que o resumo é, em português, o abstract em língua inglesa, e no final, depois das considerações finais, as minhas referências, gente, sempre lembrando que a alma do trabalho acadêmico, seja ele longo, seja ele curto, são as citações, né? E depois, mais para frente, eu fiz uma ou duas aulas aí falando sobre citações. É, eu também falei sobre anexos e apêndices, que não são obrigatórios, mas eu expliquei o que são, e os caminhos que a gente vai tomar para iniciar a nossa pesquisa. Na aula 5 eu me dediquei a falar do projeto de pesquisa e falei por que que a gente faz um projeto de pesquisa, para que que serve, né? Quando que a gente vai utilizar um projeto de pesquisa? Por exemplo, se eu vou me inscrever aí num programa de mestrado, num programa de doutorado, mesmo quando as faculdades fazem aí TCC 1, TCC 2, geralmente o TCC 1 é o projeto de pesquisa, o TCC 2 é o desenvolvimento do TCC. Então, o projeto de pesquisa é um relatóriozinho daquilo que eu vou falar no meu trabalho. Alguns itens do projeto de pesquisa depois podem ser usados diretamente no artigo ou no trabalho acadêmico, né? Então, nesse vídeo aí da aula 5 eu falo do que é o projeto de pesquisa, qual é a classificação das pesquisas, quantitativa, qualitativa, exploratória, descritiva e explicativa, e depois, mais para frente, eu volto nesse assunto procedimentos do projeto, a submissão do projeto, né? Quando você terminou o projeto, onde você vai apresentar esse projeto, layout e os recursos que a gente vai precisar aí para desenvolver o nosso projeto. Na aula 6, eu já entrei falando dos elementos textuais de um artigo acadêmico. Então, como organizar, quais são os tópicos que eu tenho que desenvolver, como aí eu dei um modelo de artigo acadêmico, mostrei para vocês um modelo de artigo acadêmico, falei sobre o template que o FATEC Log solta, lembrando que esse módulo 2 é um módulo com o objetivo de colocar artigos no FATEC Log, que vai ser lá em Carapicuíba em junho. Então, eu já estou esperando aí que vocês já tenham levantado alguns temas, algumas coisas. Eu vou também mandar uma lista com sugestão de temas, porque a área temática desse FATEC Log agora de 2025 é a inteligência artificial nas operações logísticas. Já falei sobre isso na aula passada, na aula 1 desse módulo, quando eu entrei lá no site do FATEC Log, né? Deve ter já atualizado alguma coisa, eu não entrei de novo. Mas aí, nessa aula 6 eu vou falar para vocês sobre resumo, abstract, introdução, desenvolvimento, considerações finais,
referências e agradecimentos. Gente, agradecimentos nem sempre entram nos artigos acadêmicos, porque às vezes não cabe colocar agradecimento. Alguns congressos colocam agradecimentos para que você possa agradecer alguma agência de fomento, né? Alguém que tenha te dado uma bolsa de estudo para você desenvolver aquela pesquisa e tudo mais, mas o FATECLog não coloca agradecimentos lá. Eu já estou com o template do FATECLog, né? Já estou com um template aqui comigo. Logo também eu vou compartilhar com vocês lá pelo Teams, né? Aí eu fui para a aula 7, onde eu expliquei para vocês onde a gente vai publicar, né? A gente escreve um artigo e a gente tem que saber onde a gente quer publicar esse artigo, onde a gente pode publicar esse artigo, né? Então, nessa aula 7, eu falei sobre revistas acadêmicas, congressos, simpósios, plataformas acadêmicas online. E aí eu expliquei também o que que é a tal da Qualis, né? A CAPES que vai reger a Qualis, a gente vai ter revistas acadêmicas, principalmente, que tem qualis A1 e A2, qualis B1, B2, B3, B4 e B5 e qualis C, né? Expliquei um pouquinho sobre citações diretas e indiretas, falei sobre paráfrase e falei também do papel dos avaliadores dentro de um congresso ou de uma revista, né? Quem vai avaliar o seu artigo. Você manda o seu artigo para o congresso, esse artigo vai ser aceito ou não. E como é que ele é aceito ou não? Por mágica? Não. Existem lá avaliadores, que são chamados também de pareceristas, que vão ler o seu artigo, vão ver se ele está dentro das necessidades, né, daquele congresso, está dentro da área temática, se ele está levando em consideração o template que foi distribuído e tudo isso. Na aula 8 eu fiz um detalhamento do que são citações, né? Entrei na NBR 10520, que foi atualizada em 2023, e aí eu falei das citações diretas, com menos de 3 linhas e com mais de 3 linhas, qual é a diferença de layout, qual é a diferença de colocar uma e outra. Falei sobre as citações indiretas, como elas são feitas, e da necessidade, né, da paráfrase na hora que a gente fala de citações indiretas. E por quê? A gente tem a paráfrase e a gente tem que, mesmo fazendo paráfrase, colocar o nome do autor. Propriedade intelectual sempre protegida aí nos trabalhos acadêmicos. E falei também do APUD, que também é um tipo de citação que não é muito bem aceito, né? Mas é um tipo de citação, mas o APUD a gente deve evitar ao máximo. Explico por que que a gente evita. Na aula 9, eu entrei nos conceitos de paráfrase e inferência, né? Expliquei o que é paráfrase novamente e expliquei o que é uma inferência, né? A gente faz inferência o tempo todo na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente faz inferências também na hora que a gente vai construir uma pesquisa, que a gente vai construir um texto de pesquisa. Dei alguns exemplos do que é inferência, né? E falei da importância da comunicação, em todos esses tipos de escrita, né? E aí também entrei no assunto da paráfrase, voltei e detalhei a paráfrase. Na aula 10, eu falei sobre referencial teórico. O que é o referencial teórico? Existem congressos ou revistas que pedem uma sessão só falando sobre referencial teórico. Então, eu dei uma esmiuçada aí nessa aula 9, nessa aula 10, no que é referencial teórico, e também detalhei da importância da gente ter sempre um material de pesquisa super atualizado, né? É importante que a gente lembre que a gente está fazendo um artigo e o artigo tem que ter uma informação o mais recente possível. Então, artigos não aceitam informações que tenham mais do que 4, 5 anos, tá? Na aula 11, eu entrei no que são procedimentos metodológicos, que também é um dos assuntos que entra aí na preparação do artigo acadêmico, né? Então, eu explico novamente, eu volto lá no conceito de metodologia, falo o que, que é o detalhamento, né? Faço um detalhamento do meu percurso, né? Como que eu cheguei àqueles dados, né? O que tipo de pesquisa eu fiz? Eu fiz só uma revisão bibliográfica, eu fiz um trabalho de campo, eu utilizei entrevistas, né? Qual foi a minha metodologia? Qual foi o método que eu utilizei para chegar àquele conteúdo?
Também volto a falar dos tipos de pesquisa, qualitativa, quantitativa, e explico quando que eu vou usar cada um dos tipos de pesquisa que a gente tem. E falo um pouquinho também sobre técnicas de pesquisa. Na aula 12, que é a nossa última aula do módulo 1, eu faço um encerramento, né? Faço um fechamento e anuncio, então, o nosso módulo 2, que é esse que a gente começou já na semana passada, vem do site do Fatec Log, né? Que foi a nossa primeira aula do módulo 2, né? Porque eu dei uma esmiuçada aí no Fatec Log. E agora eu quero compartilhar com vocês a norma que teve a última modificação, né, que eu falei para vocês, que foi a norma 14.724, que teve aí uma atualização no final de 2024. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou colocar aí para vocês. Peraí, compartilhar a tela e vou botar eu aqui pequenininha aqui em cima. Espero que vocês já estejam visualizando aí, né? Então, a gente tem aqui, né? A, a nossa moda, a nossa aula número 2, né? Que eu vou falar. Na verdade, é a aula 2, mas eu estou pondo a nomenclatura de aula 14, porque é, a gente vai continuar, né? Da aula do módulo 1, né? Então, nessa aula aqui, né, eu vou ver com vocês o que mudou na NBR 14.724. Deixa eu apagar eu aqui do cantinho, que eu estou um pouco incomodada. Tá. Então, gente, a gente continua aí com a mesma cara da norma, né? Mas vocês podem perceber lá em cima, né? Onde tem o nome, né? A BNT NBR 14.724, a gente tem lá quarta edição de 16 de dezembro de 2024. Essa norma vai falar sobre informação e documentação de trabalhos acadêmicos, apresentação. Ela é uma norma bastante completa que vai abarcar uma série de coisas. Não teve muita modificação, não teve muita coisa que modificou das normas, nas normas, tá? Essa nova versão que foi publicada aí no dia 16 de dezembro vai substituir a de 2011, né? Eu acredito que eles façam essas modificações e essas atualizações, porque já estava muito antiga, né? 2011 tinha sido feita pela última vez uma revisão aí nessa norma, então eles resolveram fazer algumas alterações não muito grandes, né? Não precisam nem se assustar, porque as alterações não são muito grandes. Deixa eu tentar tirar isso daqui. Tá. As alterações não são muito grandes e elas vão mexer um pouquinho na apresentação das monografias, das dissertações, das teses e de alguns outros documentos acadêmicos, tá? Então, essa norma NBR, né, 14.724, vai regular a apresentação dos trabalhos acadêmicos no território nacional, tá? Em todo o Brasil. É uma das normas que a gente mais utiliza, que os alunos mais consultam na hora de fazer um trabalho, porque ela é uma norma de apresentação, né? Ela vai mostrar como o trabalho tem que ser apresentado, como o trabalho tem que ser mostrado, e ela é muito exigida, né, nas instituições. Então, com essa norma, eu garanto a organização e a clareza, porque essa norma vai orientar a estrutura do meu trabalho, apesar dela ter publicado um design também dessa estrutura do trabalho, não teve nenhuma alteração da norma de 2011, a estrutura do trabalho longo continua sendo a mesma, né? Ela também garante a padronização para que todos os trabalhos de território nacional tenham a mesma cara, o mesmo layout, o mesmo formato, né? Facilitando que a gente possa fazer análises, comparações, né? Também ela vai dar credibilidade e profissionalismo quando você pega um trabalho, né? Que está lá dentro das normas da BNT, você já observa aquela estrutura, aquela organização, né? Então, isso demonstra que o autor teve um comprometimento, ele teve uma seriedade no desenvolvimento do trabalho, né? E teve uma seriedade na pesquisa, ele foi orientado, né? Ele teve que seguir exatamente aí como que deveria seguir.
Aqui é o que essa norma apresenta como nova estrutura, mas ela é uma estrutura que está praticamente a mesma, né? Na parte externa eu vou ter capa e lombada, capa obrigatória, lombada opcional, e a lombada ela vai entrar quando eu tiver um trabalho impresso, né? Trabalho impresso, eu expliquei para vocês o que é lombada, que é aquele dorso do trabalho. Quando eu imprimo o trabalho em capa dura, eu tenho que fazer a lombada, quer dizer, tenho não, ela é opcional, ela já era opcional, continua sendo opcional. Aí eu vou ter a parte interna do meu trabalho, onde eu tenho os elementos pré-textuais, né? Folha de rosto, que é obrigatório, a errata, que é opcional, errata se usar. Eu nem sei por que que eles não retiram a errata, né? Porque a errata era muito utilizada quando o trabalho ainda era datilografado, né? Que você não fazia muitas cópias, você fazia uma errata só para não ter que datilografar tudo de novo. Mas mantém-se a errata, né? A folha de aprovação, que é obrigatória, que é uma folha onde a banca vai assinar e vai dizer se você foi aprovado ou não. Dedicatória, agradecimentos e epígrafe, que são opcionais, mas quando eu faço um trabalho longo, eu sempre aconselho que o aluno faça esses três elementos. É bastante importante, né? Dá uma cara de comprometimento, né? Se um aluno faz uma dedicatória, se ele faz agradecimento, ele está reconhecendo aí que ele teve, que ele não é uma ilha, né? Que ele não fez tudo sozinho, que na verdade ele teve outras pessoas que ajudaram, outras pessoas onde ele pôde recorrer. Depois a gente entra no resumo, que é obrigatório, o abstract, que é também obrigatório. Ele diz aí, resumo em língua estrangeira, porque alguns congressos, né, dependendo de onde ele está sendo, ele pode te pedir aí um resumo em italiano, em francês, em espanhol, né? Ele pode pedir em outras línguas, né? E cada um deles vai ter aí um nome diferente, né? Depois vem a lista de ilustrações, lista de tabelas, abreviaturas e siglas e símbolos, são todas elas opcionais, mas quando eu faço um trabalho longo, eu tenho figuras, eu tenho tabelas, eu tenho quadros, eu tenho outras gráficos, tal, eu faço todas as listas, eu acho interessante fazer, até porque o leitor vai ter onde ele se basear para procurar uma figura ou um gráfico, uma coisa assim. Aí a gente entra em elementos textuais, continua sendo introdução, desenvolvimento e considerações finais. Eu chamo de considerações finais, a ABNT coloca como conclusão. Alguns, é, alguns congressos já vão deixar pré-estipulado que eles querem que você coloque o nome de conclusão, ou se eles querem que você coloque o nome de considerações finais. Ah, dentro desses elementos, a introdução e as considerações finais vão ter um título fixo. No desenvolvimento, você vai desenvolver os títulos que você quiser, ficam sempre a critério do autor do trabalho, né? Nos elementos pós-textuais, continuamos tendo as referências, que é um elemento obrigatório. Lembrem-se que as referências, elas vão andar junto com as citações, então tudo aquilo que eu citar no meu trabalho, no corpo do meu trabalho, eu tenho que fazer a referência no final e tudo que estiver na referência no final tem que estar citado no corpo do meu trabalho. Aí a gente vem para glossário, que é totalmente opcional. Glossário a gente faz quando a gente tem palavras muito específicas de alguma área, a gente quer colocar lá a o que ela significa, né? Eu particularmente nunca uso glossário, eu prefiro quando eu colocar uma palavra que eu acho que não é muito conhecida, eu já explico no próprio parágrafo, no corpo do texto, eu prefiro fazer assim, porque o glossário quebra um pouco a leitura, né? Apêndice e anexo, que eu expliquei para vocês a diferença do apêndice e do anexo lá no módulo 1, também são opcionais. Principalmente quando a gente está falando de artigo, quando a gente está falando de trabalhos longos, TCC, mestrado, doutorado, a gente ainda tem aí um espaço para colocar apêndice e anexo, mas em artigo a gente não tem esse espaço, né? A gente tem um número muito limitado de folhas e também o índice, que é opcional e que ninguém usa, nunca usa. Então, vamos ver lá o que que mudou nessa versão de 2024 dessa norma, né? Então, essa nova norma vai detalhar alguns elementos para cada parte do trabalho, né? Então, na parte externa, ela vai falar que a capa é um elemento obrigatório, continua sendo como já era
Por isso que eu falei para vocês, não há muita diferença, não há quase alteração, né? A capa já era um elemento obrigatório, que vai ter que ter o nome do autor, o título do trabalho, o subtítulo se houver, o local onde o trabalho foi feito e o ano. Continua a mesma coisa. A lombada continua sendo opcional para trabalhos impressos, né? Aí a gente vem aí para os elementos pré-textuais, onde a gente vai pôr a folha de rosto, que é obrigatória. Então, você tem lá a capa, na sequência você tem a folha de rosto. Sempre lembrando que isso é para trabalhos longos, né? Então, essa norma, ela tem algumas mudanças, mas ela tá focada no trabalho longo. Nos nossos artigos, ela não vai fazer nenhuma diferença, tá? Ela não vai. é, Fazer nenhum tipo de mudança ou alteração. Então, eu só estou colocando para vocês porque alguns alunos me perguntaram: ah, professora, mas a norma teve uma mudança aí em 2024, o que que mudou? Então, eu trouxe aí algumas coisas que mudaram, mas é coisa muito pequena e só para trabalho grande mesmo. Então, na folha de rosto, eu vou ter alguns dados que eu já dei na capa, né? Então, eu vou continuar tendo um título e um subtítulo se tiver. Vou colocar lá a natureza do meu trabalho, se ele é um TCC, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. Vou colocar o nome do meu orientador e do co-orientador, se houver um co-orientador, e vou colocar lá na última linha o local e o ano onde foi feito esse trabalho, onde fica, né, a sede da universidade onde você fez esse trabalho. Folha de aprovação, que é obrigatória, né? Então, ela é essencial para a validação do meu trabalho, porque é ali que a banca examinadora vai dizer em alguns casos vai dar a nota e vai dizer, ou vai dizer só aprovado ou reprovado, vai assinar e vai garantir que você possa pegar o seu certificado. O resumo e as palavras-chave que são obrigatórios em língua vernácula, né? Língua portuguesa, e num idioma estrangeiro, normalmente em inglês, que é chamado de abstract, e aí a gente vai ter as keywords, né? Então, as listas, que são opcionais, lista de ilustração, tabela, abreviaturas, siglas e símbolos, também lista de quadros, né? Ou lista de gráficos, também podem entrar. Nos elementos textuais, continuo tendo essa estrutura de introdução, desenvolvimento e considerações finais, e aí eu vou dar uma ênfase maior na numeração progressiva das sessões, porque a introdução, ela vai ser número um, sempre, né? Como eu já falei para vocês, porque a BNT determina que são numerados todos os elementos textuais. Se os elementos textuais são introdução, desenvolvimento e considerações finais, logo, introdução vai ser número um, o primeiro item do desenvolvimento vai ser número 2, e aí quantos itens na sequência eu tiver, eu vou numerando sequencialmente, né? 2, 3, 4, 5, quantos eu tiver. E as considerações finais como o último número. Se eu parei lá no meu desenvolvimento na seção 8, as minhas considerações finais vai ser 9, né? Ah, os elementos pós-textuais continuam tendo aí a obrigatoriedade das referências que vão seguir a NBR 6023, né, que vão identificar todas as fontes que eu utilizei para fazer o meu trabalho. Vou ter glossário, apêndice e anexo também como opcionais, continuam sendo opcionais como já era na de 2011. A ficha catalográfica, né? Houve aí uma alteração, houve aí uma orientação nova com relação à ficha catalográfica, porque a de 2011 ela não falava como que essa ficha catalográfica tinha que aparecer nos trabalhos que são digitais, né? Então, ele só dizia que ela devia ser impressa no verso da folha de rosto, né? E também na de 2011 ela não detalhava que tinha que ela não era contabilizada, né? Essa ficha catalográfica, essa página que tinha ficha catalográfica não era contabilizada. Então, na norma nova, né, em formato eletrônico, os dados internacionais de catalogação na publicação devem constar imediatamente após a página de rosto, o verso da folha de rosto, que contém os dados internacionais de catalogação, desculpem, não pode ser contado ou numerado. Então, se eu venho lá na minha numeração, né? Página 1, 2, 3, a minha folha de rosto vai estar lá na página 2. No verso dessa folha de rosto vai estar a ficha catalográfica. Ela não vai ser página 3, tá? Ela não vai ser contabilizada. Então, essa que é a nova orientação.
Depois ele tem uma orientação nova para a epígrafe, né? A epígrafe, um elemento é um elemento opcional também, mas ela seguia aí o design, né, o layout de uma citação, né, com mais de 3 linhas, e hoje ela está um pouco mais livre, ela não precisa mais ser de acordo com a citação, e eu posso ter epígrafes tanto no início do meu trabalho como no início de cada capítulo, né? Capítulo não, desculpem, é falha, no início de cada sessão. Então, no início de cada sessão, eu posso ter aí uma epígrafe. Não é muito utilizado, não é muito comum, né? É comum a gente encontrar epígrafe quando encontra somente no início do trabalho, né? E ele vai vir logo após os agradecimentos, né? Epígrafe vem logo após os agradecimentos, que também é opcional. Eu sempre recomendo que se faça, mas é opcional. Então, essa epígrafe que ela é pré-textual, né? Essa epígrafe do começo do trabalho, não vai precisar mais ser como a 10.520 de 2023, que é a norma que fala sobre as citações, não precisa mais ser como uma citação, né? E também eu vou poder constar, né, as epígrafes no início de cada sessão, e aí sim, no início de cada sessão, elas devem seguir as normas de citação. Se tiver mais do que 3 linhas, com aquele recuo de 4 centímetros, etc., e pode ser colocado aí nas folhas ou nas páginas de abertura de cada uma das sessões primárias, né? Sessão primária são aquelas sessões que tem um número só, né? Um, dois, três, quatro. Outra coisa é a divisão do trabalho, né? Então, agora a gente não chama mais de capítulo, a gente chama de sessões. Um trabalho ele é dividido em sessões e não mais em capítulos, né? Por isso que eu ainda tenho esse vício, né, de falar capítulo 1, capítulo 2, mas não é mais capítulo e sim sessões, né? O texto vai ser composto por uma parte introdutória. Nessa parte introdutória, vamos apresentar objetivos do trabalho, razões de elaboração, desenvolvimento de acordo como já era, né? Como eu já expliquei para vocês no módulo 1. O trabalho acadêmico não vai mais ser dividido em capítulos e sim organizado em sessões. Referências de anexos. Às vezes a gente pega um anexo e esse anexo já tem as suas próprias referências, né? E aí fica aquela dúvida: eu vou colocar essas referências do anexo nas minhas referências do trabalho ou deixá-la lá no próprio anexo, né? De acordo com a norma nova, as referências do anexo, quando houver uma referência no anexo, elas vão constar dentro do próprio anexo, num elemento de nota de rodapé ou tendo uma lista específica dentro do próprio anexo, tá? Isso é muito raro de acontecer, mas acontece. Títulos das sessões primárias, né? A norma vai esclarecer que as sessões primárias começam sempre em página nova. Estou falando novamente para trabalhos longos, né? A gente já tinha essa norma, é pré-estabelecida. Sempre que eu vou mudar de sessão primária, né? Eu tenho lá introdução, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Mudei para 2, o 2 vai ser em página nova, né? Então, se eu estiver imprimindo o meu trabalho em anverso e verso, o que que é anverso e verso? Frente da folha, verso da folha. Então, anverso é a frente da minha folha, né? Então, se eu estiver imprimindo meu trabalho em anverso e verso, né? Eu vou sempre começar uma sessão nova no anverso do meu trabalho, né? Então, a norma atualizada fica assim: para trabalhos apresentados em anverso e verso, os títulos das sessões primárias devem começar em página ímpar, que vai ser sempre o anverso do trabalho. Para trabalhos apenas apresentados no anverso, os títulos das sessões primárias devem começar em nova página. As equações. Essa parte de equações, ela é um pouco mais rara aí na nossa área, porque equações elas entram mais nos trabalhos de física, química, matemática, né? Então, ela era muito, a equação ela era muito jogada dentro do trabalho. Então, eles resolveram fazer uma explicaçãozinha um pouco mais expandida quanto à formatação, né? Então, olha como é que ficou. Para facilitar a leitura, recomenda-se que as equações e fórmulas sejam destacadas no texto e, se necessário, numerados com algarismos arábicos entre parênteses alinhados à direita.
Nas menções subsequentes, pode-se utilizar apenas o número. Na sequência do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos, expoentes, índice e outras coisas, né? Então, se eu estou lá falando, eu fui lá, coloquei a norma, a fórmula 1, né? Então, eu coloco a fórmula, destaco no texto, coloco entre parênteses 1. E aí, dali para frente, eu não preciso repetir a fórmula. Eu posso dizer assim, de acordo com o que dizia na Fórmula 1, de acordo com a Fórmula 1, não Fórmula 1 de corrida, hein, gente? Não confundam, é a fórmula do trabalho. Aí eu tenho também alguma mudancinha aí nas ilustrações, né? Antigamente a gente escrevia a o título, né, a legenda da ilustração continua sendo centralizada acima da ilustração, só que a fonte ela vai estar alinhada ao limite da ilustração. Se a ilustração ocupar a página toda, a fonte vai ficar bem ali do lado esquerdo. Se ela estiver centralizada, eu vou ter que correr com essa fonte um pouquinho mais até ela ficar alinhada à própria imagem, né? Eu não posso mais deixar ela alinhada totalmente à esquerda, né? Então, imediatamente após a ilustração, deve ser indicada a fonte consultada conforme a ABNT-NBR 10520. A ilustração produzida pelo autor para o trabalho deve conter na fonte esta informação, elaborado pelo próprio autor ou elaboração própria ou próprio autor, entre outros. Tipo, número de ordem, título, fonte, legenda e notas devem acompanhar as margens da ilustração, tá? As tabelas, a mesma coisa, né? Continua a mesma norma, porque a tabela ela é formatada pelo IBGE, né? Ela tem as normas estabelecidas pelo IBGE, ela tem as laterais abertas, né? Eu já falei sobre ela também no módulo 1, e ela continua aí com a mesma ideia. Então, a norma atualizada diz que a fonte consultada deve ser indicada conforme a BNT NBR 10520. A tabela produzida pelo autor para o trabalho apresentado deve conter na fonte a informação elaborada pelo próprio autor, ou elaboração própria, ou o próprio autor, entre outros. Também existe a possibilidade de eu pegar uma tabela e fazer uma adaptação, né? Então, eu posso colocar adaptada de na fonte, né? Quando eu coloco adaptada de, eu já sei que ela é feita pelo autor, mas ela foi adaptada de uma outra tabela que tem um outro autor, e aí eu vou colocar de onde ela foi retirada. Muito bem, essas são as mudanças aí que eu encontrei, que eu achei mais importantes, né, dessa NBR. Na próxima aula, eu já vou iniciar a aula voltando lá nas citações, mas bem pouquinho, porque eu quero falar sobre referências. E aí a gente vai ter uma aula, uma ou duas aulas aí que a gente vai ter que aprender a mexer no MOR, né, aquele mecanismo online de referências. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu quero mostrar uma hora aí para vocês. Lembrando aí do MOR, né? E, né, esse mecanismo online para referências, né, que a gente eu já mostrei para vocês numa outra ocasião, mas aí eu vou falar detalhadamente de como a gente tem que mexer com ele e tal. Lembrando aqui também que tem o meu, a minha página, né? Então aqui está a minha página, o meu canal, né? Acessar o canal. Dentro do canal a gente vai ter as minhas playlists, né? Então, a gente tem uma playlist chamada Escrita Acadêmica. Dentro dessa playlist de escrita acadêmica, a gente vai ter todas as aulas, tá? Aqui, ó, desde da apresentação, né, que foi feita em setembro, aí aula um, aula 2, aula 3, 4, 5, e assim sucessivamente, até a aula 12, e aqui a primeira aula já do módulo 2, que é a aula que eu apresentei o site do Fateclog. Então, inscrevam-se no canal, isso é muito importante, isso ajuda a gente a divulgar. Curtam o canal, divulguem o canal, isso é muito importante. A gente tem que ter aí o pessoal inscrito, a gente tem que divulgar esse canal, porque ele é um canal que traz bastante informação, né? É uma iniciativa minha, uma iniciativa que está aí.
gratuitamente para os alunos que estão fazendo artigo, que estão fazendo TCC, concluindo um mestrado, um doutorado. Então, pessoal, divulguem. É bem legal fazer isso, divulgar com os colegas, divulgar nas faculdades, né? Divulgar na internet, curtir o canal, que é importante também. E fazer comentários, comentem nas aulas, né? Deixem seus comentários nas aulas, deixem perguntas. A gente tem nosso grupo do WhatsApp também. Na próxima aula eu vou deixar um QR Code aí para quem quiser, para quem não ingressou no grupo do WhatsApp. A gente tem o grupo do WhatsApp, a gente tem a equipe do Teams, né, que é onde eu passo todas as informações, as atividades. Falando em atividade, não vai passar em branco, né? A atividade de hoje, a atividade da aula de hoje é que vocês coloquem para mim aí quais são as expectativas que vocês têm aí com relação a esse módulo 2, né? Se vocês já têm tema para o congresso, se vocês vão participar do FATECLog, se vocês já têm parceiro ou parceira, se vocês já têm alguém para fazer esse trabalho, se vocês já escolheram um orientador. Então, eu quero saber como é que anda isso aí para que a gente possa organizar já, começar a organizar as orientações, né? Você já tem orientador, eu vou fazer uma orientação mais básica em cima do que é norma e tudo mais, né? O orientador de vocês vai falar com vocês sobre tema. Vou dar também para vocês algumas ideias, né, de temas que vocês podem escolher. Vou deixar lá no Teams, eu vou colocar anexo no Teams um documento, né, na atividade de hoje, eu vou colocar anexo um documento com algumas sugestões de temas que podem entrar dentro dessa área temática aí do FATECLog. Ah, e vou deixar também o template do artigo do FATECLog. O template já saiu, já foi aprovado. Então, eu vou deixar também o template anexado aí nessa tarefa de hoje. Qualquer dúvida, gente, me perguntem, me procurem, me manda no WhatsApp, me manda no Teams. No Teams é um pouco mais difícil de eu ver, mas me manda no grupo do WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Que a gente vai esclarecendo aí aos poucos. Então, uma boa semana para vocês todos e até a próxima aula. Beijão em todos.